Bem, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para a palavra do Senhor. Eu me volto ao Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus. Eu abro no capítulo de número 22. Abra comigo no capítulo 22 a sua cópia. Nós leremos o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Lerei o versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? E o nosso título nesta manhã é Cristo Invencível. Queridos amigos, uma passagem maravilhosa, uma passagem profunda e com muitas lições para o povo de Deus em todas as gerações. Bem, os fariseus, os herodianos se reúnem contra o Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que eles se unem para atacar o Senhor Jesus Cristo. É mais uma tentativa, obviamente, de apanhá-lo em alguma questão e de destruí-lo, de levá-lo ao assassinato. É quarta-feira da última semana de vida do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Ele continua no templo, ensinando o povo a lei de Deus, pregando o evangelho da graça redentora, instando e urgindo a que se arrependam e abracem a salvação que Deus proveu. Aqueles líderes de Israel, os anciãos do povo, os sacerdotes do templo, os fariseus, entre eles os escribas e também os saduceus, tentam continuamente derrotá-lo, armarem armadilhas e ciladas para Cristo, porque eles o odeiam. Eles odeiam o Salvador, porque o Salvador pregava a verdade e o caminho de salvação pela fé em Cristo, Messias, Ele próprio, e o arrependimento de pecados para com Deus. Aqueles homens que eram técnicos profissionais da religião, vestidos em seus uniformes, eles criam que, pelo fato de buscarem manter a lei de Deus, cerimonial sobretudo, eles eram agradáveis a Deus. E Deus os aceitaria simplesmente porque eram descendência de Abraão e se esforçavam por manter os ritos externos, as externalidades da religião. Assim eles detestavam o Senhor Jesus Cristo, que apontava para o coração. E eles odiavam o Senhor porque o Senhor lhes roubava as multidões e eles amavam o aplauso das multidões. E mais recentemente, nesta última semana, porque ele ousara entrar no templo e limpar aquele templo e expulsar os vendedores e compradores daquele lugar. É muito interessante, eles esperavam por um rei e um reino humano, e eles louvam o Senhor Jesus Cristo com hosanas, conforme ele entra humildemente sobre aquele pequeno jumento na cidade de Jerusalém, e eles esperavam que Cristo fosse coroado e que ele exaltasse o seu poder divino e limpasse Israel dos romanos e exaltasse aquela religião e os seus líderes. Mas o que ele faz é entrar na casa de seu pai e limpar dali os falsos líderes religiosos e insistir em uma adoração reverente. E eles o detestam, e eles haviam determinado que ele deveria morrer de qualquer forma e em tempo propício. E aqui nós estamos, o Senhor Jesus Cristo está naquele grande templo. Você deve se recordar, é o templo de Herodes. Herodes o Grande havia ampliado o alpendre daquele templo. Ele estava sobre o cume do monte Sião, em volta daquela depressão de um monte. Herodes aterra em volta, cria alpendres e levanta aquelas grandes colunas e pórticos e divide os espaços para gentios, para as mulheres judaicas e lugares apenas para os homens e para os sacerdotes. Há uma área muito grande onde os gentios estavam, e era ali onde o Senhor Jesus Cristo estava, onde multidões se reuniam. E nós lemos a partir do capítulo de número 21, que o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando a multidão ao retornar para Jerusalém nesse terceiro dia, vindo de Betânia. Então ele é cercado e atacado muitas vezes. E a partir daí, do capítulo de número 22, o Senhor começa então a responder e a pronunciar sério, temeroso julgamento sobre Israel, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo e sobre aqueles líderes que haviam ocultado, suprimido a verdade de Deus.
E aqui nesta última parábola nós lidamos no domingo passado, no capítulo de número 22 até o versículo de número 14, o Senhor declara em profecia que em pouco tempo Deus julgaria aquela nação, destruiria aquele templo e espalharia aquela nação por toda parte. No capítulo número 24 ele lidará com isso com mais detalhes. Mas nós chegamos então ao capítulo de número 22, a partir do versículo 15, quando dois grupos políticos em Israel, em Jerusalém sobretudo, se unem contra o Senhor Jesus Cristo para o pegá-lo. E Mateus nos diz no versículo 15 que, retirando-se os fariseus, no versículo 14, consultaram entre si como o surpreenderiam, na alguma palavra. Você percebe, na alguma palavra que ele dissesse. Os fariseus, tendo percebido que todas as tentativas deles para contradizer o Senhor Jesus Cristo falhou, foi sem fruto, mesmo para prendê-lo fisicamente e amarrá-lo, não conseguiram. Então eles concluíram que o melhor método, mais sagaz dos métodos, seria acusá-lo diante do povo, mas sobretudo diante do governo romano, e assim levá-lo a ser preso e a ser morto. E assim eles consultam entre si, nos diz Mateus, isto é, eles gastam algum tempo conversando. Era típico daqueles fariseus se reunirem para pensarem e destilarem seu ódio contra Cristo e buscarem alguma maneira, ainda que falsa, para prendê-lo. E nós lemos que eles tomam esta iniciativa, e embora os herodianos participarão a iniciativa dos fariseus. E eles gastaram juntos então algum tempo reunidos, e o resultado é o esquema que nós vemos no versículo 17 em diante. No versículo 16, na verdade, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, com os herodianos, com uma pergunta a ser trazida ao Senhor Jesus Cristo. Bem, eles enviaram seus discípulos, é interessante, não é? Eles próprios, que saíram aqui no versículo 15, não voltaram ao Senhor Jesus Cristo, os membros do Sinédrio, os fariseus mais velhos e os anciãos. Eles sabiam que se retornassem ao Senhor Jesus Cristo, ele suspeitaria deles, e os demais discípulos também suspeitariam deles. Eles haviam decidido, e todo o povo sabia disso, que eles odiavam Cristo, que eles tinham se determinado a se livrarem de Cristo. Assim eles não retornam, eles enviam os seus discípulos. Eles enviam seus discípulos, talvez, possivelmente, porque estes discípulos não estavam ali no momento anterior, assim não eram conhecidos dos apóstolos, nem de Cristo, eles pensavam assim. Assim não seriam facilmente vistos como pessoas que estavam tentando enganá-lo. Eles enviam seus discípulos porque eram mais novos, mais jovens, e assim pareceriam desejar aprender, desejar conhecer, como os jovens, os discípulos aparentam, e ter um certo respeito por Cristo também. E assim eles recebem da parte dos fariseus instrução detalhada sobre como abordar o Senhor Jesus Cristo. E na pergunta que eles fazem para o Salvador, nós percebemos a mente do Sinédrio, dos líderes dos judeus, por trás das palavras desses jovens. E nós lemos também, nos diz Mateus, que enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Bem, quem eram os herodianos, nós não sabemos muita coisa. Mesmo Joséfos, aquele judeu romano, testemunho ocular da destruição de Jerusalém, que narrou tantas coisas sobre os judeus e suas guerras, não escreve muita coisa a respeito dos herodianos. Tudo que nós sabemos é que eram judeus partidários de Herodes e sua família. Não Herodes o Grande, porque já havia morrido, mas os seus filhos que ainda tinham parte do poder em Israel. Com a morte de Herodes o Grande, Israel é dividido em 4 partes entre os seus filhos. Um deles age erradamente contra o Império Romano e falece. E assim Roma envia no lugar deste Herodes um dos seus governadores, e este é Pôncio Pilatos. Porém, o restante de Israel ainda está sob o controle, sobretudo, da família de Herodes. E estes homens aqui que são enviados com os discípulos dos fariseus eram pró-Herodes. Bem, eles não eram um partido religioso, um grupo religioso, mas um grupo político, enquanto os fariseus eram um partido religioso político, os saduceus também, os herodianos não. Eles eram a favor de Herodes, eles eram a favor da manutenção do governo herodiano em Israel, e assim eles eram muito favoráveis, é claro, ao governo romano, porque era do governo romano
que os Herodes receberam o poder sobre Israel. E a maneira de contentar os romanos, ou seja, o dever principal dos herodianos, era a coleta de impostos em Israel. Israel estava sob o domínio romano. E assim os herodianos tinham a função, sobretudo, além de manter a paz naquele lugar, usando os exércitos romanos, de coletar o imposto e enviar para Roma. E estes homens eram pró-Herodes e naturalmente pró-imposto e pró-Roma. De maneira que o objetivo da estratégia aqui é que os fariseus fossem, seus discípulos, e aqueles apoiadores do Império Romano estivessem ali, e eles colocassem diante do Senhor Jesus Cristo uma pergunta armadilha, veja, de tal maneira que qualquer resposta que o Senhor Jesus Cristo desse o colocaria em dificuldade, ou contra os romanos, diante dos romanos, ou diante do povo. E a pergunta é muito astuciosa e muito poderosa, na verdade, também. Por isso, estando os herodianos ali, se o Senhor fosse contra a questão do imposto, eles poderiam acusá-lo diante de Roma e de Pilatos. Muito bem, observe então estas palavras. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, esta é a questão que eles aprenderam dos fariseus mais velhos. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Eles propõem a pergunta e propõem a resposta. Responda sim ou não. E qualquer direção que o Senhor tomasse na mente deles, ele estaria em dificuldade. Bem, é muito interessante, queridos amigos. Esses dois grupos, fariseus e herodianos, eles não eram amigos. Ao contrário, eram ferrenhos inimigos. Havia um grande atrito entre eles, grande dificuldade entre eles. Os fariseus eram anti-Roma, anti-imposto, porque estes eram os gentios com seu domínio sobre Israel, e os herodianos eram a favor de Roma e a favor do imposto. Assim, é natural que os fariseus, sobretudo aquele grupo mais fundamentalista dos fariseus, zelotes, fossem contrários aos herodianos, e que certamente haviam muitos conflitos e atritos entre eles. Mas, todavia, porque ambos os grupos odiavam o Senhor Jesus Cristo, eles se unem. Por conta do seu ódio mútuo que tinham contra o Salvador, eles se unem. Os fariseus odiavam o Senhor Jesus Cristo, eu já mencionei por quê. E os herodianos também, porque o Senhor Jesus, ele pregou muito tempo na jurisdição de Herodes, Antipas, no norte, na Galileia, e isso poderia causar confusão, sedição e tumulto e rebeldia, como era típico dos judeus da Galileia. Você se recorda como João Batista, o precursor de Cristo, foi assassinado, decapitado por Herodes? Assim, estes homens detestavam o Senhor Jesus Cristo também. E eles se unem aqui para conspirar a destruição do Salvador. Havia entre os judeus, como um todo, uma grande disputa a respeito dessa questão do tributo, porque esta é a questão trazida, a questão armadilha. Eles sabiam, esta não era uma questão pequena em Israel. Essa questão de pagar tributo ou não para os romanos gerou muitos problemas para os judeus, gerou rebeliões e grandes dificuldades para os líderes judeus também. E a questão por trás da grande dificuldade é essa. Os judeus criam em Deus, o Senhor, e um dos mandamentos de Deus é que não se fizesse imagens de escultura. E o pagamento do tributo era feito com uma moeda chamada denário, ou denar, que era uma moeda romana de prata. E ali naquele denar estava inscrito o título do imperador na época, e também a sua imagem estava ali. Assim, havia imagem de escultura, e eles carregavam isso em seus bolsos, como povo de Deus dentro de Israel. Além do que, naquele período, era me foge o nome do César nesse momento exato, mas a sua imagem fora cunhada também naquela moeda. E você deve se recordar, pelas lições de história, que os imperadores romanos se elevavam como deuses. Assim, havia na moeda utilizada no denário romano a imagem de César, do outro lado uma outra imagem dele sentada no trono, com vestes sacerdotais. Ele era considerado o Pontifex Maximum, o sacerdote maior, superior dos deuses.
Assim, o judeu carregava em seu bolso não somente o símbolo da opressão do inimigo gentio, da sua escravidão, como imagem de escultura, como uma blasfêmia contra o seu Deus, andando como imagem de um suposto Deus romano. E essa era a grande dificuldade, o grande atrito que eles tinham quanto a essa questão de pagar o imposto, não somente por causa do imposto, mas também por conta da moeda em si, símbolo da opressão, símbolo da blasfêmia daquele governo romano contra o Deus de Israel, e eles deveriam se submeter a isso. Assim, era uma questão explosiva. Era uma questão que já havia gerado uma revolta alguns anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma revolta dos judeus, pelos macabeus, que foi abafada e destruída. E uma revolta, uma questão que gerará uma outra revolta no ano 66 depois do Senhor Jesus Cristo, que levará o Império Romano a enviar, Vespasiano, o imperador na época, a enviar o seu filho Tito para destruir Israel, destruir Jerusalém em particular e destruir o templo. Tudo foi incitado por conta deste pagamento de tributo e destas moedas, sobretudo. Bem, nós voltamos então aqui ao nosso texto. Você se recorda, apenas mencionando a rebelião de Judas da Galileia e dos judeus no ano 60, isso mostra quão delicada era a questão do imposto. Assim, os fariseus e os herodianos, eles tocam em uma questão muito delicada. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, e aqui está, veja a introdução, as palavras dos fariseus aqui, mestre, didascaleus, professor. É um título elevado ser considerado um professor em Israel. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Ensinas o caminho de Deus, és verdadeiro, isto é, o Senhor, ele não tem subterfúgios, ele fala a verdade, ele ensina o caminho da verdade, o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, ele não dilui a sua mensagem por respeito aos homens, ele não pula textos, ele não reduz a agudez da espada por conta de herodianos, ou por conta de fariseus, ou por conta de quem quer que seja. Ele prega o caminho de Deus em verdade, não se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Bem, o que eles disseram aqui era tudo verdade de fato, embora eles não crescem nisso. Eles não criam absolutamente nada do que eles acabaram de dizer. E você percebe aqui o fingimento, a pretensa desses discípulos e dos fariseus. Lucas nos diz em sua narrativa que eles eram espias. Eles estavam ali prontos para observar o momento certo para atacarem o Senhor Jesus Cristo. Eram espias que afetavam justiça, que afetavam piedade. Não havia qualquer piedade. Eles não criam no que estavam dizendo de fato, embora disseram toda a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam fingindo que desejavam aprender, e eles trazem essa pergunta com este tipo de afetação piedosa, pretendendo aprender alguma coisa do mestre, mas uma armadilha colocada diante dele. Bem, era a verdade que eles disseram, mas eles não criam nisso. E assim, queridos, eles se aproximam, essa primeira estratégia do Senhor Jesus Cristo, com bajulação. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Ninguém te dá, porque não olhas a aparência. Eles não conseguem seguir em frente, já cortam e começam com a pergunta: diz-nos, pois. Eles não queriam se derramar demais diante do Senhor com elogios. Eles já cortam e já começam com a pergunta. Eles se aproximam com bajulação. Queridos amigos, nós aprendemos uma lição aqui. Tome cuidado com os bajuladores, porque eles enganam o coração. Veja, se nós desejamos uma apreciação correta de nosso trabalho, de nossos feitos, de nossos atos, infelizmente, muitas vezes, os nossos amigos mais próximos não são os melhores críticos. Porque eles nos dão grandes descontos, não é verdade? E não querem nos ofender, e não querem estragar a amizade muitas vezes. Assim, eles não são os nossos melhores críticos. Não que eles nos bajulem, mas tome cuidado com isso. Se você deseja uma apreciação correta dos seus atos, procure observar então nessas críticas mais independentes. Mas observe, tome todo cuidado com bajuladores. Tome muito cuidado quando o mundo te bajular. Você é bajulado no local de trabalho, na faculdade, na vizinhança ou na escola por pessoas que não conhecem a Deus, não respeitam o Salvador e sua palavra. Não tome isso como elogio.
Não imagine que seu crédito está muito alto. Há sérios problemas por trás disso aqui, porque o não salvo não compreende as coisas de Deus. Assim, há dois problemas: ou há fingimento ali buscando colocar diante de nós alguma dificuldade para nos provar, ou eles estão nos observando para ver se o nosso testemunho, a nossa crença é verdadeira. Eles foram observar Cristo, eram espias. Deixe-me dar uma regra aqui, que eu creio que todo crente tem isso como princípio universal. Você percebe, se ainda não percebeu, perceberá aos poucos, que o mundo, ele põe os olhos sobre você como um crente. No momento que você se declara um crente em Jesus Cristo, no trabalho, em casa, na família, tem absoluta certeza que os olhos de pessoas não salvas, mesmo que religiosas, estarão sobre você o tempo todo. E por duas razões, uma de duas razões: ou para provar para si mesmos que nós somos hipócritas e que não existe religião santa e pura, que todo mundo é igual, seja crente, não crente, católico, espírita, budista, religião é um escape, e que eles, por não serem religiosos, talvez, estão um pouco mais avançados e maduros do que nós. Eles estão buscando o nosso pecado, a nossa falha, porque nós afirmamos uma verdade. Assim, eles buscam ver também nossas contradições. Você se diz um crente em Jesus Cristo, eles estão ali calados muitas vezes, mas esperando o momento em que alguma situação se levantará, em que a nossa crença será testada, em que a nossa santidade será testada, em que a nossa honestidade, a nossa boa vontade será testada. E é nestes momentos que eles voltam os olhos com grande intensidade, porque já estavam observando. Eles querem saber se nós vamos reagir, como eles reagiriam a uma situação de dificuldade, explodir, e xingar, e bater a porta, e retaliar, e fazer grupo, e fazer fofoca, e fazer política. Eles querem ver se são iguais a eles. E poderem dizer: olha aí, crentinho, mais um. Ou, isso também é verdade, eles viram em nós um testemunho do poder do Espírito, da graça do Espírito, e eles não compreendem isso. Eles não sabem que isso é de Deus de fato, que isso é um fruto da nova vida que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E então eles desejam testar isso, para saber se há ali uma verdade e uma esperança para eles também. Que esse Deus que eu digo, afirmo crer, que esse Salvador que eu amo, que transformou minha vida, em outras palavras, que essa alegria que há em mim, que esta paz que há em mim, que eles percebem logo, brilho no olhar da pessoa salva, é verdadeira. E há paz, e há perdão, e há nova vida em Jesus Cristo. Assim eles querem sacudir essa árvore para ver se realmente tem frutos ali. Então, uma de duas coisas, mas marque isso: o incrédulo, ao saber que nós somos de Cristo, terá seus olhos sobre nós, seja um chefe, seja um amigo, um superior no trabalho, um empregado, um colega, um vizinho. No momento em que eles souberem, eles estarão de olho. E assim nós somos vigiados, queridos amigos, e nós somos ensinados a tomar grande cuidado com a bajulação e a estarmos atentos ao nosso testemunho. Quão triste quando nós falhamos, e pessoas que muitas vezes caladas ouviram da nossa fé e esperança e veem algo diferente em nós, e embora não demonstrem isso, são profundamente decepcionadas por nós, e nós demolimos com nossas próprias mãos o nosso testemunho. Quão vigilantes nós devemos ser, não é verdade? Quão vigilantes e atentos. E nós aprendemos isso na postura do Senhor Jesus Cristo. Eles perguntam no versículo 17: diz-nos, pois, que te parece, é lícito ou não? Jesus respondendo, observe, conhecendo a sua malícia, disse. Ele conheceu a malícia deles. Ele estava atento. Ele sabia por que daquela pergunta. Será que nós somos sagazes como as cobras, enquanto somos simples como os pombos? Nós precisamos estar atentos às armadilhas, aos sofismas, aos truques daqueles que nos observam. Primeiro, porque nós não queremos colocar injúria ao Evangelho na boca do não crente por perceber nosso erro. Segundo, porque nós queremos manter o nosso testemunho para ganhar pessoas. Assim nós devemos aprender a estar atento e discernir estas coisas. É claro, nós dependemos da graça de Cristo.
naturalmente nós não percebemos estas coisas. O Senhor percebeu, não por alguma astúcia ou capacidade psicológica ou algum estudo da anatomia do rosto humano, que quando eles perguntaram, eles piscaram assim, isso é sinal de nervosismo, isso é sinal daqui. Não, ele percebeu isso porque ele é divino, porque ele é o Senhor, ele é eterno Deus, ele conhece o coração humano, ele é Deus e não precisa dizer nada a respeito do homem sobre ele. Mas nós aprendemos uma lição aqui. Bem, a pergunta então é essa: Senhor, é lícito ou não este imposto a respeito do qual eles perguntam? Devemos pagar o imposto a César ou não? É uma resposta que demonstra que nós devemos abraçar e aceitar e nos submeter à nossa servidão ao Império Romano ou não. Basicamente é o que estava por trás dessa questão. Que imposto é esse? Bem, o imposto era a moeda do denário, era um imposto que correspondia a uma captação anual sobre todos os adultos, 20 anos de idade em diante, que deveria ser pago a César, uma vez por ano. Sim, os judeus tinham muitos impostos a serem pagos ao governo romano. Havia os impostos da alfândega, porque a terra agora pertencia aos romanos. Tudo que fosse produzido, entrasse ou saísse de bens naquela sociedade, eles deveriam pagar imposto de alfândega. Não é à toa que havia um imposto de alfândega, e Mateus era o fariseu, o publicano, ali na Galileia, próximo ao mar da Galileia. Todo peixe pescado devia ser pago o imposto, e mercadoria que entrasse, que saísse, porque a terra e as águas e os peixes e as frutas e tudo pertencia aos romanos. Assim havia muitos tributos, mas esse em particular foi estabelecido pelos romanos uma vez por ano, e sobretudo em período de eleições ali em Roma. E eles deveriam pagar. Eles também tinham o imposto do templo, que era um shekel, pago na moeda judaica, mas este imposto era uma vez por ano, deveria ser pago na moeda romana, um denário em prata, e esse denário, ele correspondia a um dia de trabalho de um jornaleiro. Jornaleiro não é vendedor de jornal, mas alguém que faz uma jornada de trabalho, e o mesmo dia de trabalho de serviço de um soldado romano. Assim, era uma moeda romana. E essa moeda, como eu mencionei, causava grande indignação ali. Eles tinham mais do que moedas romanas, tinham moedas também gregas, nós já tocamos nesse ponto, e moedas judaicas. Mas as moedas judaicas eram de proporção menor. As moedas de prata e de ouro ou eram gregas ou eram romanas. E ali estava o símbolo do seu Deus, uma imagem de idolatria e a blasfêmia de César como divino. Grande indignação, não é? Como eu mencionei, provocou uma grande insurreição. Se você ver comigo rapidamente em Atos capítulo 5, 37, os próprios fariseus mencionam sobre isso. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. No dia do alistamento, é o dia de alistar os adultos e de recolher o imposto de um denário. Essa foi uma rebelião que eles mencionam, que aconteceu alguns antes, que eu acabei de mencionar, em relação a este denário, ao pagamento desse imposto. E a pergunta é essa, querido, nós nos voltamos a ela então no versículo de número 17. Dize-nos, pois, que te parece? Qual é a tua opinião? O Senhor é um rabino, os rabinos têm suas opiniões sobre tudo. Dize-nos tua opinião, o teu parecer, o que o Senhor acha a respeito desta questão delicada para o nosso povo. É lícito pagar o tributo a César ou não é lícito? Esta pergunta é o que Mateus quis dizer no versículo de número 15. Consultariam como surpreenderiam em alguma palavra, uma resposta. E esta é a pergunta que eles queriam surpreender, pegar Cristo em sua resposta, em sua palavra. Qualquer resposta que o Senhor desse, ele se autocondenaria. Se ele afirmasse positivamente, sim, nós devemos pagar o imposto, ele se tornaria o anti-herói da sociedade judaica hebreia. Ele afirmaria a opressão dos gentios sobre Israel, ele afirmaria a escravidão dos judeus, ele perderia todo o favor e apreço daquelas multidões, sobretudo os zelotes ali, não é? Para com o povo. Ele seria reduzido a nada e seria provavelmente atacado e desprezado, como pode ser o Messias, se aceita a opressão dos gentios sobre nós.
Se ele afirmasse que não, ali estavam os herodianos partidários de Roma, pronto a pegá-lo como um criador de insurreição, de revolta, e levá-lo a Pilatos e condená-lo. E a força da palavra dos herodianos seria maior do que a dos judeus, porque eles eram a favor do império, assim eles estariam, aos olhos de Pilatos, falando a verdade. Assim, queridos amigos, eles fazem essa pergunta com regozijo no coração, meio que sorrindo. Eles já esperam a condenação de Cristo. É lícito pagar tributo ou não? Interiormente eles se regozijavam no triunfo. Eles certamente teriam triunfo sobre Jesus. Não havia como escapar. Você e eu não escaparíamos. Você e eu não teríamos capacidade de dar esta resposta dada pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, qualquer resposta que uma pessoa desse, mesmo o silêncio e não responder, o levaria à condenação, porque ele não se revolta contra esta opressão e fica calado e não diz nada. Provocaria então uma hostilidade, não é? Para com o Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, em versículo 18, então, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Como eu disse, não foi por uma percepção humana que ele percebeu que havia uma armadilha ali, sim pelo seu espírito que discerne o coração. E assim, ele já tira a máscara daqueles homens, revelando a malícia deles. Ele diz: vocês estão com malícia, hipócritas. Talvez eles sorriram amarelo, mas continuaram ali ansiosos pela resposta, pronto para colocar as mãos no Senhor. Por que me experimentais, hipócritas? A palavra hipócrita vem da palavra grega, é a mesma palavra na transliteração, hipócritas, ou hipócrita com K. Hipócrita é aquela máscara utilizada pelo artista, pelo ator romano ou grego, grandes máscaras, e na raiz da palavra, a raiz etimológica, traz a ideia de falar ou comunicar por trás de algo. Daí a ideia de hipocrisia. Hipócritas pretenderem ser atuantes, atores no palco da vida, pretendendo ser e pretendendo dizer algo que não creem e algo que não são, questionando com a intenção de não de aprender, não de conhecer algo que não saibam, mas com intenção maliciosa. Hipócritas, bem, ele usará essa palavra muitas vezes contra os fariseus e os saduceus, no capítulo de número 23, dezenas de vezes a partir do versículo 13, mas aqui ele inicia a utilização desta palavra, hipócrites, ator, alguém que dissimula um papel. E aqui já é uma palavra, obviamente, apropriada para se dirigir a estes homens, fariseus hipócritas, alguém que dissimula um papel. Eles trazem uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. São breves: Senhor, queremos fazer uma pergunta, dize-nos isso, mas não há uma intenção sincera de uma resposta. Eles já sabiam muito bem. Havia uma hipocrisia, uma máscara, um objetivo de trazer uma pergunta com outro intuito, de gerar uma situação diante dos herodianos, diante de testemunhas, diante dos fariseus e levá-lo a um sério problema. Assim o Senhor os chama corretamente de pessoas de máscara, maliciosos, dissimulados, hipócritas, e dá a entender, são pessoas que dá a entender que estavam ali para fazer algo, mas tinham uma outra intenção, uma outra coisa. Eles escondem a sua real face, o seu real propósito, já mancomunado por trás de uma máscara. E a máscara, esta pergunta. Queridos amigos, tome todo cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é detestada por Deus. O Senhor repreenderá estes fariseus muito no versículo 13 do capítulo 23 em diante. Observe quantas vezes ele os desmascara: hipócritas, 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 filhos do inferno, condutores cegos, insensatos e cegos, 19, hipócritas, 23. E ele segue em frente. São maliciosos, são pessoas que têm um objetivo, uma agenda. Como nós podemos nos assemelhar mesmo próximo de alguma coisa dessa natureza que é odiada e condenada por Cristo? Pretender ao longo da semana ser um crente, quando eu não oro, quando eu não leio a palavra do Senhor, no meio das pessoas neste mundo, quando eu não santifico os meus olhos e o meu coração, ser um servo de Deus quando eu não o sirvo em nada com o povo de Deus,
Ser santo quando o meu coração não está sendo santificado. O título que recai sobre nós, se nós nos comportamos assim, é este: hipócrita. E o Senhor nos disse que aqueles homens, em particular, na condenação, eles teriam uma parte, um lugar determinado de condenação maior. Terás a vossa parte com os hipócritas. Não é aterrorizador ouvir estas palavras que perscrutam e nos comportarmos, seja no mundo ou seja na casa de Deus, seja com pessoas no mundo ou com o povo de Deus, com esta malícia do orgulho de um não convertido? Como hipócritas? Oh, queridos amigos, atente para as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está profundamente condenando a hipocrisia religiosa. Assim, tome sério cuidado toda vez que isso se aproximar de nós, ou nós nos percebermos como pessoas que estão fingindo sermos cristãos. E colocamos toda uma capa, talvez, de aleluia e de glória, e Deus abençoe, amém, assim seja. Mas ao longo da semana nós não reconhecemos a vontade de Deus, não a cumprimos, não a conhecemos, não servimos. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa semana, Ele vê a nossa atitude, a verdadeira religião de um coração transformado. Assim, o Senhor, Ele aumenta o tom grandemente aqui contra a hipocrisia religiosa. Ele usará essa palavra muitas vezes, e aqui Ele está tirando esta máscara deles. Porque me testais? Porque me tentais? Hipócritas. Que palavras duras, não é? Então ele segue respondendo a pergunta: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram, em nossa tradução vem como um dinheiro, mas o original é denário, de onde vem dinheiro. Um denário. Bem, deve ter sido fácil encontrar uma moeda romana por ali, não era? O período de festas ali, próximo da Páscoa, pessoas do mundo inteiro, judeus vindo ali trazendo suas moedas romanas do Império Romano para fazer o câmbio ali no templo. Então, prontamente eles conseguiram uma moeda. Eu creio que foram os herodianos que conseguiram esta moeda, talvez tirando do próprio bolso, e logo apresentaram para o Senhor. E ele lhes disse: mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um denário, tomaram uma moeda. E o Senhor, tomando esta moeda, ou recebendo esta moeda, nós podemos meio que figurar ele segurando em sua mão ou em seus dedos, com a intenção de que todos em volta olhassem para aquela moeda, porque isso faz parte da resposta que ele dá. Todos são atraídos então a olhar aquela imagem naquela moeda. E ele faz então esta pergunta neste momento mais intenso aqui do versículo. E ele diz-lhes, versículo 20, de quem é esta efígie? Efígie é uma imagem do rosto. E essa inscrição, aquela inscrição circular em volta da efígie dos dois lados, de quem é? Bem, os governantes estabeleceram isso, que moedas fossem cunhadas em sua honra ou em comemorações. E ali estava então o rosto daquele imperador. E todos sabiam de quem era, tanto é que a resposta é muito rápida, e a inscrição do seu nome, do seu pai, do seu reino, e algum símbolo em particular da sua glória. Naquela moeda em particular havia uma pequena estrela, às vezes com uma cauda ou sem, que representava um acontecimento no ano 17 a.C., quando um grande meteoro iluminou o céu de Roma. Eles atribuíram isso à divindade de César e começaram a celebrar a partir daquele momento e cunharam esta moeda com esta pequena estrela, o que mostra a idolatria daqueles romanos e o ódio que os judeus tinham. De quem é esta imagem, este rosto? Preste bem atenção, queridos amigos, não perca isso. Algo muito, muito, muito profundo aqui. Eu não entendo porque os comentaristas parecem passar apercebido, e nós passamos quando lemos muito rápido. Observe o que ele está dizendo. Ele lhes disse de quem é esta efígie, esta inscrição. E eles respondem prontamente, dizem-lhe eles, de César. E a resposta do Senhor então é esta, conhecida por crentes e não crentes no mundo inteiro. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bem, é fantástico, não é? É impressionante. Eu acho que porque nós já lemos e ouvimos isso tantas vezes, nós perdemos um pouco o esplendor, a divindade, a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. É algo incomparável. Nenhum de nós conseguiria aqui
por silogismo que fosse, chegar a uma resposta como essa, que respondesse à pergunta deles, que não atacasse nenhum grupo e que ao mesmo tempo exaltasse a Deus e estabelecesse um princípio para toda a igreja em todos os séculos. Realmente, aqui está o caráter divino do Senhor Jesus Cristo. De quem é esta imagem? É de César. Bem, eles deram a César, a Roma, o poder da espada, de governar sobre Israel. Eles se submeteram aos romanos. Assim, não faz sentido algum questionar se deve se pagar tributo aos romanos ou não. Uma vez que você já se entregou aos romanos, já se submeteu ao governo romano, não faz qualquer sentido questionar se você vai pagar tributo ou não aos romanos. Se vocês acham, o Senhor está dizendo assim por dizer, estranho pagar tributo a César, então que não sejam mais vassalos do Império Romano. Mas o fato de vocês usarem o dinheiro romano atesta que eles dominam sobre você. Os rabinos diziam que é rei sobre uma nação aquele cuja imagem está na moeda utilizada. Assim, que contradição, vocês primeiro se submeteram ao governo de César, estão muito alegres com as estradas romanas, com a Pax Romana, uma certa medida de paz, os filisteus não invadem a sua nação, e tantas coisas boas que eles trouxeram. É um tanto contraditório, não é? Não quererem pagar, então, o imposto. Assim, dai a César o que é de César. Em Lucas, a ideia é de retornar. Entregue de volta aquilo que é devido. Mais tarde, esses mesmos fariseus irão mentir acusando o Senhor Jesus Cristo de ter dito que não deveriam pagar o tributo a César. Está em Lucas capítulo 23, versículo de número 2. Veja a malícia odiosa desses homens. Lucas 23, versículo de número 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Quão hipócritas, maliciosos, duros de coração, assassinos da verdade e do povo de Deus eles eram. Não olhe para estes homens, fariseus, escribas, saduceus e herodianos, como boas pessoas, como pessoas decentes. Eram maliciosos, sedentos por sangue, por poder, que vestiam um uniforme religioso. Assim, eles o acusariam desta maneira, mas a resposta do Senhor mostra a contradição deles e nos informa, então, primeiro, um princípio para toda a vida. Que em sua resposta, marque isso, queridos amigos, ele estabelece uma distinção clara entre governo civil e governo espiritual. E ao fazer isso, responder, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele está mostrando àqueles judeus e a todo o povo de Deus em toda a história que não há contradição. Assim, submeter-nos ao governo externo não nos impede de ter dentro de nós uma consciência livre de culpa diante de Deus e servi-lo. Assim, não é uma questão, ou eu sirvo a César ou eu sirvo a Deus. Não, o Senhor santificou a espada, dando ao governo, e se nós nos submetemos aos ditames do governo em questões externas, não em questões de consciência e de igreja, nós podemos, com a mente tranquila e sem culpa, indo embora eles não sejam os melhores governos e façam coisas horríveis, servir a Deus também, porque Cristo estabelece uma distinção entre governo civil e governo espiritual. Eu não entrarei nessa questão, hoje já lidamos com ela, mas apenas para dizer que nós devemos nos submeter às autoridades, e nós devemos pagar nossos impostos, e nós devemos nos submeter a todos aqueles que operam para o bem da sociedade nestas questões externas, mas que não cabe, aí que está o limite, ao governo se intrometer nas questões espirituais. Bem, os russos, no período da Guerra Fria, sobretudo nos anos 80, haviam muitos batistas ali, muitos mesmo. O maior grupo evangélico eram batistas, na verdade, na Rússia. E naquele período, eles eram perseguidos, todos os grupos, na verdade, por sua fé. Mas eles determinaram, estabeleceram uma linha muito clara nessa questão de submissão ao governo ou não. Eles estabeleceram o que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, estabelece para eles, para nós também. Que nós nos submeteremos ao governo em todas as questões, mas não em questões de fé.
Assim, se nós formos presos, se nós formos perseguidos, vai ser por causa de nossa fé e não por algum mal feito que nós fizemos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo aqui. Claro, eu disse que não iria entrar nessa questão e não quero, mas alguém poderia reivindicar e dizer: pastor, isso foi um governo ímpio. Também. César não era um crente em Jesus Cristo, era um governo ímpio. Mas pastor, e se eles também forem injustos com a sociedade e opressores, e se elevarem como dominadores também? Nós lemos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, se não me engano, sobre submissão às autoridades. Sabe quem era a autoridade quando ele escreve aos Romanos? Nero, blasfemo, perseguidor de crentes, que queimava. E o Senhor, através de Paulo, está dizendo: submetei-vos a todas as vossas autoridades, boas ou más. Assim, a linha divisória é exatamente essa. Governo espiritual é a palavra de Deus para a igreja. De maneira que o Estado não deve interferir na igreja e dizer quem é crente e quem não é. Não deve discernir ou estabelecer a disciplina na igreja, como acontecia nas sociedades luteranas. Era o Estado, não é? E na anglicana também, na Inglaterra, governo e Estado juntos. O Estado não deve definir ou determinar que doutrina nós devemos pregar, aprender ou não. Eles não devem interferir. No momento que eles fazem isso, nós devemos resistir e desobedecer. Eles passaram o limite que foi dado por Deus a eles. Assim, se nós seremos perseguidos, será por conta de nossa fé, e não por malfeitos e rebeliões erradas na sociedade. E eu paro por aqui, e este é o princípio. Muitas questões podem ser levantadas, mas o princípio é muito claro na palavra de Deus. E o Senhor então responde desta maneira: dai a César o que é de César, dê de volta, entregue o que é devido. A resposta do Senhor estabelece este princípio. E o Senhor corrige na mente daqueles judeus uma ideia errada, que pensavam que somente seriam servos de Deus se não estivessem debaixo da autoridade de nenhum ser humano, de nenhum governo humano. Não é isso que o Senhor está lidando aqui. Bem, o apóstolo Paulo, como eu mencionei, ele desenvolve este ponto. Eu gostaria que você abrisse comigo por alguns minutos em Romanos capítulo 13, no versículo de número 6 a 7, ele diz: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. É a mesma ideia. O que é devido. A quem tributo é devido tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo, ele está pregando em cima das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 22. Ele está demonstrando, queridos amigos, que nós temos na sociedade um dever uns para com os outros. E este dever deve ser pago, deve ser cumprido. Filhos têm o seu dever de honrar os seus pais, e esta é uma dívida. Esta é uma dívida que deve ser paga. Paulo fala que maridos, esposas têm uma dívida de benevolência um para com o outro. Esta dívida de benevolência, de gentileza, de bondade, de suporte mútuo, de paciência, de prover alegria, deve ser paga diariamente. Nós devemos pagar o que é devido às autoridades, à polícia, respeito, aos professores, respeito, aos mais velhos, respeito, mas a nossa geração obviamente milita contra isso, e o espírito desta geração é totalmente contrário a isso. Queridos amigos, deixe-me colocar o dedo em uma questão que já mencionei várias vezes. É muito triste, às vezes chocante para mim, embora eu não seja tão velho assim de maneira alguma, ver jovens chamando seus pais pelo primeiro nome. Às vezes me dá arrepio ouvir uma coisa dessa. Deus nos proveu com pronomes de tratamento para nós demonstrarmos a honra devida. Assim, querido pai, querida mãe, ensine seu filho que isso não é questão de opção, e que você está sendo muito bacana em deixá-lo apenas chamar pelo nome. É estabelecido por Deus isso. Este elemento de respeito, de alguma maneira, deve estar presente ali. O pronome de tratamento, senhor, senhora, antes do nome, deve vir. É muito triste ver o povo de Deus absorver modismos de vocabulários do mundo. E já precisei admoestar um ou outro, não entre nós em particular, sobre esta história de chamar pessoas mais velhas, como sempre chamava no passado de senhor, senhora,
Reduzi-las agora a senhorinho, senhorinha. Tome grande cuidado com isso, isso é coisa da televisão e do mundo. Senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, senhorzinho, senhorinha. Acabe com isso. A quem honra, honra. Crianças muito opinativas, às vezes interferindo na conversa dos pais e expressando sobre fique quieto, fique ouvindo primeiro, espere seu momento. Por que nós lançamos fora estas regras tão importantes? Porque o espírito deste mundo é contrário a estas coisas. Mas aqui está o apóstolo Paulo recordando os crentes em Roma. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor. Sim, nós devemos ter um temor, não um temor sombrio, terrível da polícia, mas um temor de respeito, porque recebeu a espada e colaborar. E nós devemos também ter um temor por nossos professores, no sentido de respeito. Como essas coisas se diluem, não é? Na minha época de escola, o professor ainda estava ali. O título senhor, professor, o senhor já tinha caído, agora professor você. E depois disso, virou prof, e agora é pro, e tem alguns que nem querem mais isso. Porque eles querem ser cool, bacanas, pop para com as crianças e agradá-los. E não percebem que, na verdade, cria uma geração que não consegue discernir entre pessoas a quem é devido respeito e a quem não é devido respeito. E assim, quando crescem, não tem qualquer respeito por ninguém e por nada. Assim, a quem é devido respeito, respeito. Temor, temor. A quem é devido honra, honre. Honre aqueles que é devido honra. Respeito, dignidade, no falar, no proceder, no agir. E quantas são essas autoridades ou pais, assim por dizer, em nossa sociedade? O mandamento de honrar teu pai e tua mãe não se refere apenas aos nossos progenitores biológicos, mas os pais na sociedade que receberam de Deus esta autoridade devem receber respeito. Eu não estou aqui criticando ou exaltando nenhum governo ou presidente, mas que coisa horrível, não é? Tirar esses títulos e chamar de você, fulano de tal, um presidente da república, um governador, um prefeito. Por mais que nós não concordemos ou sejamos partidários, aqui estão estabelecidos, são colocados por Deus ali para o nosso bem. Queridos, nós devemos restaurar isso como igreja. Se a igreja não mantém esta verdade, quem no mundo manterá? Assim, entre nós cumprimos o nosso dever. Portanto, dai a cada um o que deveis. Temor, temor, a quem honra, honra, tributo, imposto. Nós agimos e nos comportamos assim. Ah, pastor, mas isso é tão retrógrado. Sim, para o mundo é. Para nós isto é vida. Para nós isso é um fruto de paz. Queridos, eu não vou me delongar aqui, mas observe as palavras do Senhor. Dai a César, então, retorne, entregue o que é de César. Bem, Paulo desenvolve isto aqui. E nós lembramos que nós devemos dar a César o que é de César. Eu poderia mencionar muitas coisas, nosso tempo não nos permite. Dai a César o casamento, porque é estabelecido por lei. Que história é essa de ficar ajuntado? Não requer a lei? Dai a César, e nós podemos desdobrar aqui muitas coisas. Por que nos rebelarmos contra estas coisas que são necessárias para a manutenção da sociedade? Colabore. São coisas externas desta vida, não está ligada à consciência ou à fé. Quantas coisas nós podemos desdobrar, não é? Ao governo, que é devido. E a Deus, a resposta virá na sequência. Bem, o Senhor ensina que eles não violam a lei de Deus, se respeitam e se submetem ao governo em questões externas, exteriores. É claro, não pertence a nenhum governo determinar a adoração na casa de Deus, decidir quem é o salvo, dizer que doutrina devemos crer ou ensinar. E assim, se algum governo, se alguma corte reivindica para si essa autoridade que só pertence a Deus em sua palavra, nós devemos desobedecê-los. Este princípio está na palavra de Deus também em Atos capítulo 5, versículo de número 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles disseram: não pregue Cristo, pare de pregar isso em Jerusalém, não fale mais de Cristo. Nos importa obedecer a Deus do que as autoridades nessas questões. Assim, o princípio é muito simples e muito claro, não há necessidade de confusão, porque é estabelecido na palavra de Deus. Bem, seguimos em frente, então. Nosso tempo está quase acabando, queridos, mas eu gostaria de tocar nesse último elemento em particular. Capítulo número 22, versículo de número 20. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie, esta inscrição?
Dizem-lhe eles: de César? Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles estão temerosos diante da questão se devem pagar o imposto, dar a César o que é de César ou não. Eles estão debatendo, eles estão se revoltando, eles estão criando motim, todo tipo de coisa. Mas eles se esquecem e negligenciam o principal: dar a Deus o que é de Deus. Entregar a Ele o seu serviço que pertence a Ele. Dar a Deus o que é de Deus. Veja, queridos amigos, eles deixam de cumprir suas obrigações de misericórdia, de bondade, de justiça, que devem a Deus e a segunda tábua dos mandamentos: ao teu próximo como a ti mesmo, para debaterem coisas como essas, se revoltarem, criarem partido, quer que seja, e deixam de cumprir suas obrigações a Deus por uma questão política da nação quanto aos romanos. E assim, enquanto eles estavam inutilmente discutindo sobre suas liberdades civis, se deveriam pagar o tributo ou não, já que se entregaram à opressão dos romanos, eles tinham perdido a vida e o poder da religião verdadeira no coração, na alma. Será que há alguma aplicação para nós aqui? É claro que há. Dai, pois, a Deus o que pertence a Deus. É muito triste também, não me entenda errado, ver cristãos, por uma causa justa, muitas vezes, se mobilizarem com grande entusiasmo e acordarem cedo e irem para uma passeata no dia do Senhor contra uma determinada lei que está sendo processada, mas não estarem na casa do Senhor no dia do Senhor, honrando o seu quarto mandamento com o povo de Deus adorando. Enquanto estão ali debatendo e lutando por coisas que por fim perecerão, porque o Senhor Jesus Cristo que as coisas irão de mal a pior, elas não melhorarão. E um mundo que é um barco furado, que irá afundar, ou lutando por coisas que um dia se tornarão cinzas, eles negligenciam as coisas do Senhor, o dia do Senhor, a obra do Senhor, o povo do Senhor. Quão triste, não é? Esquecermos o que nós devemos a Deus. Esse é um princípio que nós devemos levar para casa, examinando o nosso coração e aplicá-lo a muitas outras áreas. O que eu tenho negligenciado? O que eu não tenho devolvido a Deus, o que lhe pertence, o que Ele comanda, o que Ele exige, quais são as exigências de meu Deus, se eu sou um discípulo de Cristo e se Ele é meu Senhor. Será que eu tenho trocado as coisas? Negligenciar o dever para com Deus, por conta de questões como essas. Mas, queridos amigos, eu mencionei que há algo ainda mais profundo do que está explícito aqui. Há certamente algo mais profundo na resposta do Senhor. É uma resposta divina. E como nós perdemos isso de vista facilmente, não é? Observe aqui, há um jogo de palavras. Eu gostaria que você observasse com muita calma. Veja a maneira como o Senhor reage. Ele diz: mostrai-me a moeda do tributo. É algo visual. E eles lhe apresentam um dinheiro. E ele diz-lhes, observe, ele está com a moeda do tributo na mão. De quem é esta imagem, efígie e inscrição? De quem é a imagem que está nesta moeda? Eles disseram: é de César, pertence a ele. Então a resposta do Senhor, com todas as implicações que nós vimos, é: então devolva a ele o que pertence a ele. Mas dê a Deus o que pertence a Deus. De quem é a imagem que está estampada nesta pessoa? A imagem de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Dai-me o teu coração, ó meu filho, diz Provérbios. Dê a Deus a tua vida, o teu coração, os teus pensamentos, a tua força. Isso será respondido no próximo versículo, capítulo 34. Qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, pensamento, de tudo aquilo que é da imagem de Deus em nós. É isso que ele está dizendo. Quão profundo isso é, e nós perdemos isso de vista. Aqui está, de quem é isso aqui, perecível, que virará pó um dia? É de César, então seja consistente. Mas dê a Deus o que pertence a Ele. Em nós está estampada a imagem de nosso Criador, embora enferrujada e torcida pelo pecado. Mas se há alguma coisa em nós de bom, que nos diferencia dos animais, a alma, a inteligência, essas afeições mais refinadas, isto é o que há de Deus em nós.
Isso pertence a Ele. Como nós poderíamos entregar o nosso coração e a nossa mente, as nossas afeições e o nosso ser a este mundo, ou a pessoas e ídolos e heróis e cantores e artistas e amá-los e admirá-los quando é a imagem de nosso Criador que está em nós. Eu já mencionei que uma das coisas mais estranhas que depois da minha conversão me toca é ver pessoas em um estádio de futebol ou de vôlei ou de basquete, milhares e milhares de pessoas gritando e chorando de verdade, expressando todas as afeições por conta de bola rolando, de gol, de pessoa. Aquilo que mais elevado há em nós, as nossas afeições devem ser entregues ao louvor a Deus, a nos emocionarmos com Cristo, a louvá-lo e a chorar por sua obra, pelo seu povo, e a lutar e a ter uma justiça santa diante do pecado. A sua imagem em nós é prostrada diante de tolices e bobeiras e coisas inúteis e passageiras. Como nós nos comportamos como meros animais, como nós negligenciamos, criados à imagem e semelhança de Deus, uma alma eterna com faculdades tão poderosas, a mente, a razão, as afeições, a memória. A imagem de Deus em nós. Dê a César o que é de César. Pertence a Ele, para pavimentar as ruas, para estabelecer algum tipo de segurança. A nossa vida não termina nisso. O nosso lar não é aqui. Nesta vida nós pertencemos ao Senhor. E a sua imagem foi restaurada em nós, na conversão. Assim é dele o que nós temos e o que nós somos. É isso que Paulo quis dizer. Eu já estou ali crucificado com Cristo. No grego é muito interessante. Eu, ego, não vive mais, mas Cristo vive em mim. O Deus ego já morreu e a sua imagem foi restaurada em mim. É maravilhoso, não é? A mente divina do Senhor Jesus recordando aqueles homens: vocês se dizem nação de Deus, dai a Deus o que pertence a Ele, as migalhas deste mundo, para aqueles que amam este mundo e pertencem a este mundo. Teu coração e a tua mente para o Senhor, para servi-lo, para expandir o seu reino, para proclamar a outras pessoas as virtudes do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas o versículo de número 22 conclui com uma nota tão triste. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando, retiraram-se. Maravilharam-se, no grego eles ficaram fora de si. Eles ficaram admirados, eles ficaram estonteados. Fora de si. Em João capítulo 7, no versículo de número 46, nós lemos essas palavras. João 7 exatamente, versículo 46. Observe que ele diz: respondendo os servidores que voltaram lá aos fariseus, nunca homem algum falou assim como este homem. Eles compreenderam, eles perceberam, e eles, ouvindo isto, ficaram fora de si. Que resposta! Nós imaginávamos que ele estava numa sinuca de bico, num canto encurralado, que tínhamos na nossa língua como maliciosos e hipócritas, uma pergunta disfarçada que ia fazer ele, ao falar, se entregar diante das testemunhas, como contradizendo a si mesmo, como alguém que não anda em verdade. E ele passa através disso, com tamanha dignidade, divino, e eles ficaram estonteados. Quem poderia jamais responder desta maneira, se não é alguém que tem o Espírito de Deus, guiado pelo Espírito em toda a sua vida, seu Espírito divino? E nós lemos que, ficando maravilhados, bem, acaso, tendo-se maravilhados de Cristo desta maneira, eles se arrependeram e se converteram, deixando-o, se retiraram. Nós poderíamos esperar que eles ficaram maravilhados de Cristo, abaixassem a cabeça, reconhecessem o seu pecado, a divindade do Salvador, se arrependessem e a partir dali seguissem com o Senhor em verdade. Mas não, eles seguiram em frente, tramando, buscando matar o Salvador,
deixando-se retiraram. Se maravilhar de Cristo, se maravilhar da teologia reformada, se maravilhar das grandezas e da sabedoria do Senhor Jesus Cristo, querido amigo, não é o suficiente para ser salvo. Se você não se arrepender de teus pecados e submeter-se a Cristo, reconhecer Jesus Cristo como o Salvador verdadeiro que Deus enviou a este mundo, não é suficiente para a salvação. Se eu não me submeto a Ele como Senhor, Ele é Salvador e Senhor, e estas coisas não se dividem. Se a minha vida eu não entrego a Ele, se eu digo eu quero as Tuas bênçãos e creio em Ti, mas eu sigo cuidando da minha vida, da minha carreira, do meu sucesso e quero alcançar e avançar, e Ele não é Senhor da minha vida, e você está maravilhado de Cristo, isto não lhe garante a salvação. Por fim você o deixará um dia. Por quê? Porque para muitas pessoas, ao agirem assim, veja a diferença. Cristo para eles é maravilhoso. Uau, uau. Mas Cristo para eles não é precioso. Você compreende a diferença? Cristo não é a pedra de esquina escolhida, preciosa, com a qual eu construo a minha vida na sua vontade. Cristo não é a pérola de grande preço, pela qual eu deixaria tudo de valor neste mundo para amá-lo, servi-lo e viver o resto dos meus dias para Ele. Ele não é um tesouro escondido no campo e tudo mais se empalidece diante disso. Assim, Cristo pode ser maravilhoso para muitas pessoas, mas Ele não é precioso para a salvação. E essa é a grande diferença entre aqueles que creram no Senhor Jesus e aqueles que viraram as costas. No lugar de encarar a culpa e seguir o caminho da humildade, submeterem-se ao Senhor, seguem o caminho do orgulho, da dissimulação, da dureza de coração, porque Cristo não era precioso aos olhos deles, mas a todos quantos o receberam assim, como precioso para a salvação. Então Ele não é somente maravilhoso, Ele foi maravilhoso aqui. O seu conselho foi maravilhoso, como o profeta disse que seria. Mas Ele deve ser precioso. Para um crente, a nossa vida só muda em submissão a Ele, em dedicação, quando Ele se torna precioso para nós. A quem nós seguiremos neste mundo? Elon Musk? Bill Gates? Que pessoa nos encanta e nós queremos copiar? Querido amigo, há alguém como o Senhor Jesus. Ele tem as palavras de vida eterna. A quem seguiremos? Ao nosso precioso e amado Senhor, até o fim. E Ele nos preservará se nós nos submetermos a Ele.